conectados no alto para a nossa leitura bíblica diária. Por isso, rapidamente, abra sua Bíblia em Salmo 40, versículo 1, e vamos ao nosso propósito. Diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que ele está dizendo aqui: esperou com paciência. Davi foi um homem a qual foi segundo ao coração de Deus, teve um coração segundo ao coração de Deus, foi um homem a qual reinou e governou, um homem que nos deixou aqui um modelo. Ele esperou com paciência no Senhor. Por isso, jovem, espera com paciência no Senhor, não espera em rebeldia, não espera em contendas, não espera em confusões, não espera em pelejas, em iras, fazendo biquinhos para Deus, amém? Espera com paciência no Senhor, crendo que Ele é suficiente na sua vida, que Ele vai suprir, que Ele é Jeová Jireh, que Ele é Deus da provisão na tua vida, não somente a provisão financeira, mas a provisão de corpo, alma e espírito. Espera com paciência no Senhor, amém? E Ele, a palavra diz aqui, que Ele vai se atentar em ouvir o seu clamor, Ele vai se inclinar a ouvir o seu clamor. Davi disse assim que ele esperou com paciência e Deus se inclinou para ouvir o seu clamor, amém? Há um princípio aqui: confiar em Deus, esperar em Deus, porque Deus certamente vai se inclinar para ouvir as palavras que saem dos nossos lábios, amém? Ao clamor que chega até Ele. Por isso, espera com paciência, jovem, aprenda isso. Versículo 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Tirou Davi de um caminho de lodo, de um caminho escorregadio, e deu para Davi um propósito, deu para Davi um destino, deu para Davi um propósito a ser cumprido no reino de Deus. Todos nós temos um propósito, todos nós temos um chamado a ser cumprido, e Davi era de reinar e governar sobre toda essa terra, e o chamado que Deus tem para mim e para você não é diferente, é reinar e governar sobre as situações, sobre tudo e sobre todas as coisas. Reinar e governar sobre essa terra é manifestar o reino de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, assim como Jesus disse que seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E para que a vontade de Deus seja feita aqui nessa terra, eu e você temos que estar posicionados no reino de Deus, para que possamos ser instrumentos do reino de Deus, porque a palavra nos diz que somos embaixadores do reino de Deus. Porém, você, jovem, para ser um embaixador do reino de Deus, tem que estar 100% conectado e alinhado com os propósitos de Deus. E a Bíblia diz aqui que ele firmou seus pés numa rocha. E sabemos que rocha, pela palavra de Deus, é a simbolização de Cristo, é a simbologia de Cristo. Por isso, Cristo, Ele é a rocha firme, amém? Que sustenta os nossos pés. Os pés de Davi foi tirado do lodo, de um caminho escorregadio, e foi colocado em firme de rocha firme, a qual é Cristo, amém? Por isso, os seus caminhos, jovens, têm que estar enraizados no caminho de Cristo. Você necessita, pela presença do Espírito Santo, manifestar o Cristo que há dentro de cada um de nós. Amém? Versículo 3: e pôs um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Um novo cântico, uma nova história, um novo tempo, uma nova alegria. Você vai viver de glória em glória, de vitória. Você vai viver testemunhando as maravilhas do Senhor através de um novo cântico na sua vida. Por isso, jovem, você foi chamado não para ser um repórter, para ficar reportando aquilo que o mundo diz, assim como aprendemos com o apóstolo Arnaldo, nosso líder. Você necessita manifestar o que a palavra de Deus diz que você é. Você é aquilo que você pensa, e você não é derrotado, frustrado, vergonhado, mas você é uma pessoa que nasceu para vencer. E eu quero te dizer que o final da sua vida é vitória. Por isso, você vai testemunhar um novo cântico. Você foi chamado para ser anunciador das boas novas, e as boas novas é o reino de Deus estabelecido sobre essa terra, amém? O evangelho de Deus, o evangelho do reino. Por isso, jovem, abra sua boca em testemunho, mas para antes que isso aconteça, você necessita estar alinhado e posicionado no reino de Deus. Versículo 4:
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem se desviam para a mentira. Deus está dizendo aqui, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que põe a confiança no Senhor. Sabemos que Davi, eu sempre falo, ele foi um rei, ele reinou e governou, ele não confiava na força do seu braço, porque ele foi um homem experimentado em guerra, ele não confiava na força dos homens valentes que estavam à sua esquerda e à sua direita, ele não confiava no poder de arma qual tinha seu exército, nos carros, nas carruagens, nos cavalos, ele não confiava nos exércitos, na espada e na lança, mas ele confiava no Senhor. A confiança de Davi estava posta no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo, no Deus de Israel, no nosso Rei Jesus Cristo que reina e que vive de eternidade em eternidade. Por isso, a sua confiança não pode estar em homens, até mesmo porque a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço, e faz do seu braço a sua força. Amém? A sua força e a sua confiança está no Senhor. Por isso que você é bem-aventurado. Amém? Versículo 5. Muitas são, Senhor, meu Deus. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. E os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Davi estava dizendo, muitas são, Senhor, as suas maravilhas, a qual você opera, porque o Senhor é um Deus que opera maravilhas. Deus, ele opera maravilha na minha e na sua vida, jovem. Deus, ele faz sinais e maravilhas para que o mundo seja impactado pelo poder da tua palavra. Deus, ele é um Deus de coisas grandes. E Davi estava dizendo assim, nem se eu pudesse anunciar, nem se eu pudesse contar as suas maravilhas, não daria conta de contar, porque Deus é Deus de maravilha. Eu quero te dizer algo, jovem. Deus, ele está a ponto de fazer maravilhas na minha e na sua vida, para que o nome dele seja testemunhado, para que o nome dele seja glorificado, para que você seja um testemunho vivo dele, do poder dele, de uma vida sim de retidão, de justiça, de uma vida alinhada com os princípios do reino de Deus. Vai mostrar um resultado para esse mundo. Por isso que é necessário você se posicionar, você crer, você confiar nele. Amém? Versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Deus, ele não se agrada de sacrifícios de homem. A religião, ela faz muito sacrifício, a religião, ela faz muitas penitências, a religião, ela faz votos. Não, o que Deus quer é o teu coração, é simples. O que Deus quer é a tua obediência. O que Deus quer é que você seja um homem e uma mulher segundo ao coração dele, que aplica os seus caminhos enraizados nos princípios do reino de Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência tua, jovem. Versículo 7. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Davi dizia que estava já escrito nos rolos do livro da vida de Deus, já estava escrito os dias dele, e ele diz aqui que estava escrito já em deleitar na presença de Deus. Por isso, jovem, se alegra na presença do Senhor, deleita-se no Senhor, confia nele, espera nele. Olha que ele diz assim, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração, sabe? Não seja um religioso, não fica somente anunciando versículos bíblicos para cima e para baixo, não, mas aplica os princípios do reino de Deus dentro do seu coração, coloca como caminho, coloca como meta, coloca como objetivo e viva esses princípios, que Deus não quer religião, Deus quer que você tenha uma vida de princípios, que você conheça a palavra dele e nem se desvia para a esquerda nem para a direita, porque o nosso Deus, ele tem um reino, ele é um rei, e ele reina e ele governa, e esse reinado é constituído por princípios, por leis, por estatutos. Por isso anda alinhado nesses princípios e se deleita-se no Senhor. Deus te promete que você vai se deleitar-se nele quando você verdadeiramente aplica a verdade do Evangelho na tua vida. Versículo 9. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes.
Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Sabe o que Davi está dizendo aqui nesses versículos? Que ele não ficou calado diante do povo, mas ele anunciou sim, ele apregoou, ele pregou, ele ministrou, ele não se envergonhou da palavra de Deus, ele não ficou quieto mediante as maravilhas que Deus estava realizando na vida dele, mas ele testemunhou. Deus fazia as maravilhas da vida de Davi, e Davi testemunhava, Davi abria a boca dele para testemunhar as grandezas de Deus sobre a vida dele. Por isso, jovem, não fica com vergonha, não se cale, não se feche, porque muitas vezes Deus tem operado maravilhas na sua vida e você necessita testemunhar essas vitórias a qual você tem obtido em Deus. Você necessita abrir sua boca e falar, testemunhar, apregoar e não se calar mediante a congregação e testemunhar o poder do Evangelho do Reino de Deus, o impacto que esse Evangelho está causando na sua vida. Você necessita testemunhar. Deus te levanta para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Deus não divide a glória dele com ninguém, não toma a glória para si, porque quando você se cala daquilo que Deus tem feito na sua vida, por vergonha, por questão de levantar inveja ou não, sabe que você está retendo a glória de Deus. Não faça isso. Abra sua boca e testemunha das maravilhas que Deus tem feito, porque certamente Deus irá fazer muito mais na sua vida, porque você é um canal de bênção, você é um anunciador de boas novas, amém? E Deus vai te levantar cada vez mais. Versículo 11. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias e guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Davi clama aqui mais uma vez para que Deus não tirasse dele a misericórdia de Deus sobre a vida dele, porque todos nós somos pecadores, jovens, todos nós erramos e pecamos, não há super-heróis, amém? Cometemos erros e falhas, por isso que Deus disse que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Salmo 23 diz isso, e Davi estava falando novamente para o Senhor: não retira a misericórdia, não retira a tua benignidade sobre a minha vida, e não retira a tua verdade, porque tudo de mais importante que existe é a verdade de Deus sobre nossas vidas. E a verdade de Deus é que há um reino, aqui há um rei, esse rei se chama Jesus Cristo, e ele domina sobre tudo e sobre todas as coisas. E outra verdade é a palavra de Deus, a qual é os princípios desse reino. E Davi disse: jamais tira a bondade, a misericórdia e a verdade sua da minha vida. Amém? Ele podia perder tudo. O que ele não podia perder era a misericórdia de Deus, a bondade e a verdade dentro dele, que é a palavra do Senhor. Por isso que ele escreveu no seu coração. Versículo 12. Porque males sem número me têm rodeado, e as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Sou mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, assim desfaleço o meu coração. Davi estava dizendo: não tira a tua bondade, não tira a tua misericórdia, não tira a tua verdade, não tira a tua proteção sobre a minha vida, porque os males contra mim são mais do que os fios dos meus cabelos. Amém? Então, ele sabia que sem Deus, aquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas em mim tudo é possível, porque eu vos faço mais do que vencedores. Amém? Versículo 13. Diga-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio, apressa-me a me socorrer em meu socorro, Deus. Versículo 14. Seja confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confunda-se os que querem mal. Desolados sejam e pago da sua afronta os que me dizem: folguem e alegrem-se os que em ti te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnífico seja o Senhor. Davi estava dizendo assim, aquilo que diz em Salmo, em Isaías capítulo 41, versículo 8 ao 14. Eis que envergonhados e confundidos são os que contendem contra mim. Davi estava dizendo isso: sejam envergonhados e confundidos aqueles que são contra o propósito do Senhor na minha vida. Amém? Porque os males
são inúmeros, como Davi enumera aqui, são mais que os fios da cabeça dele. E ele estava dizendo para Deus: envergonhados e confundidos sejam esses, Senhor, que querem o meu mal, que contra o propósito de Deus na minha vida. Ele diz mais aqui: folguem e se alegrem-se aqueles que continuamente têm confiado no Senhor, aqueles que continuamente têm colocado a sua vida diante do teu altar, Senhor, clamando pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua verdade. Se alegra-se constantemente a esses que te buscam, Senhor. Davi fez 2 orações para que os inimigos dele sejam confundidos e que aqueles que verdadeiramente buscam a Deus sejam alegres e sejam constantemente engrandecidos pelo nome do Senhor. Versículo 17: mas eu sou pobre e necessitado, contudo, ó Senhor, cuida de mim, Tu és o meu auxílio, o meu libertador, e não te detenhas, ó meu Deus. Davi estava dizendo assim: Senhor, quanto a mim, eu sou um pobre e eu necessito da Tua ajuda. Davi, ele se coloca numa posição real diante de Deus, porque todos nós, diante de Deus, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós somos pobres, nós somos necessitados, amém? Por mais que você obtenha vitórias, por mais que você obtenha conquista, por mais grande que você seja nessa terra, você não é nada diante do nosso Deus. Por isso, Davi se colocava como um pobre, porque essa é a real condição de cada um de nós diante do poder magnífico, da majestade que é o nosso rei. Por isso ele fala, ele era rei nessa terra, ele reinava e governava, mas quando ele se chegava diante de Deus, ele se humilhava e falava: Senhor, eu sou pobre, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não possuo nada, sem Ti eu nada sou. A única real vitória que eu tenho, a única real coisa que tem valor na minha vida é a Tua verdade. Davi se rasgava diante do trono de Deus, por isso ele colocava como um pobre e Deus exaltava, porque Deus disse assim: aqueles que se humilham diante dele, Deus exalta, e aqueles que se exaltam, Deus derruba. Por isso, jovem, seja e permaneça sempre na bondade, na humildade, porque Jesus disse algo: aprender de mim, que sou manso e humilde. Por isso, jovem, nessa geração, você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para manifestar a excelência do reino de Deus. Por isso, seja manso e humilde e se coloca numa posição diante de Deus, reconhecendo que sem Ele nada você pode fazer e que a única preciosidade que há dentro de você é o reino de Deus, é a verdade, é a palavra de Deus e é o teu rei que te